pessoal, para a resolução dessa questão que eu mandei para vocês. Eu espero que para vocês estarem vendo esse vídeo agora, vocês já tenham tentado responder essa questão anteriormente, já tenham a sua solução em mão. E agora a gente vai ver como que a gente pode estar resolvendo. Lembrando, não existe apenas uma única forma de você resolver uma questão de matemática. Existem várias formas de raciocínio que você pode estar desenvolvendo. Então não é uma coisa 100% certa, só daquela forma que dá para fazer, não. Existem outras formas que a gente pode estar pensando sim, tá? Sem nenhum problema. E eu quero que sempre que vocês forem resolver uma questão como essa da UBMAP, sempre tentam resolver elas em 4 passos. Como é que seria esse passo? O primeiro passo seria você entender o problema. Você analisar, ler o enunciado e tentar saber o que é que ele está pedindo. O que é que essa questão quer de mim? O que é que ela quer que eu faça? Quais são os dados dessa questão? O que é que eu posso extrair do enunciado? Por exemplo, tentem sublinhar detalhes importantes da questão. O segundo passo. Então, o primeiro passo é entender o enunciado. O segundo passo é você estabelecer um plano de como você vai resolver. Esse segundo passo, nem sempre a gente consegue, porque às vezes não sabe o que a questão está pedindo, mas não sabe como chegar no final. Aí o segundo passo é tentar pensar no raciocínio de como é que eu vou chegar na resposta final. O terceiro passo é você fazer os cálculos, na prática, na ação, tentar chegar nesse resultado que você imaginou. E o quarto passo é você conferir tudo o que você fez. O que é que dá para melhorar, conferir o cálculozinho se não tem nada errado, conferir os seus passos, verificar que se o resultado que você chegou é realmente o correto, tá? Então sempre quando vocês forem fazer uma questão, tentem seguir esses 4 passos. Então vamos lá, vamos entender primeiramente o que é que esse enunciado pede pra gente. Ele diz o seguinte, Cláudia disse para Marco, escolha um planeta da figura ao lado. Vou fazer 4 perguntas e descobrir o planeta que você escolheu. Você responde sim ou não a cada pergunta na ordem que eu perguntar. Você pode mentir em todas as respostas ou falar a verdade em todas as respostas. Então, um detalhe importante. Vamos até sublinhar aqui, ele vai dizer sim ou não. Ele só vai dizer sim ou não, não vai dizer outra coisa. E também, ele só tem 2 alternativas. Ou ele vai mentir em todas as respostas, ou ele vai falar sempre a verdade. Ou ele sempre vai estar mentindo, ou ele sempre vai estar falando a verdade. Ele não vai ficar alternando, eu estou mentindo, falando a verdade, mentindo, falando a verdade. Nessas perguntinhas aqui. Se ele começou a mentir na primeira, então todas as outras ele vai mentir. Se ele começou a falar a verdade na primeira, nas outras ele também vai continuar falando a verdade. Então vamos ver aqui quais são as perguntas. O nome do planeta que você escolheu tem 5 letras? A segunda, o nome do planeta que você escolheu tem a letra F? E a terceira, o nome do planeta que você escolheu tem as letras M ou S? E quarta pergunta, o nome do planeta que você escolheu tem a letra N? Essas são as 4 perguntinhas que a Cláudia vai estar fazendo para o Marco. Agora vamos ver o que a letra A pede para a gente. Se Marco escolheu Saturno e decidir sempre mentir, quais respostas ele deve dar? Então, considerando que é sim ou não, quais respostas que ele deve dar se o que ele escolheu foi Saturno? E detalhe, essa questão colocou a situação que ele sempre vai mentir para a gente aqui na letra A. Então vamos observar. A primeira pergunta é: o nome do planeta que você escolheu tem 5 letras? Pessoal, Saturno tem 5 letras? Não. Se ele estivesse falando a verdade, ele deveria escrever não, né? Mas, como ele tem que mentir, então a resposta que ele vai colocar aqui é sim, porque ele tem que mentir. Segundo, o nome do planeta que você escolheu tem a letra F? Pessoal, Saturno tem a letra F? Não tem. Então, se ele estivesse falando a verdade, ele deveria colocar não. Mas como ele está mentindo, ele tem que colocar sim. Agora a terceira. O nome do planeta que você escolheu tem a letra M ou S? Pessoal, Saturno tem M ou S?
Tem um S. Então, ele deveria falar sim aqui. Mas como ele tem que mentir, então a gente vai colocar não. O nome do planeta que você escolheu tem a letra N? Saturno tem a letra N? Tem, olha aqui, ó. Tem a letra N. A resposta correta seria ele falar sim, né? Mas como ele tem que mentir, então a gente vai falar não. Então, para ele sempre estar mentindo, a resposta teria que ser sim, sim, não, não. Tá? Aqui nessa letra A, não precisaria você estar justificando a questão. Você poderia só colocar assim, sim, sim, não, não, que na UBMAP eles colocariam como correto. Eles dariam um ponto inteiro para você, sem nenhum problema. Agora, vamos ver aqui essa letra B. Em qual pergunta é possível descobrir se Marco decidiu sempre mentir ou sempre falar a verdade? Pessoal, uma coisa que a gente deveria ficar atento aqui. Ele quer saber em qual pergunta aqui dá para saber se ele sempre está falando a verdade ou ele sempre está mentindo. Vamos ver que qual é dessas perguntas, ó. Vamos observar primeiro. O nome do planeta que você escolheu tem 5 letras? Pessoal, tem planetas aqui que tem 5 letras, né? Terra, Marte, Urano. Então, esses planetas, o Vênus também, né, tem 5 letras. Esses planetas têm 5 letras. Então, digamos que ele escolheu, sei lá, Júpiter. Digamos que ele escolheu Júpiter. Se ele tivesse mentindo, ele teria que responder sim, certo? Se você, só pela primeira pergunta não teria como você... eu escolhi Júpiter, aí eu quero mentir. Se eu disser sim, não tem como você descobrir na primeira pergunta. Ou se eu quiser falar a verdade, falar não, tem como você descobrir também. Não tem como você descobrir também na primeira. Então, só pela primeira pergunta não tem como a gente descobrir, né? Agora, vamos analisar a segunda. O nome do planeta que você escolheu tem a letra F? Pessoal, tem algum planeta aqui que tem a letra F? Se a gente analisar aqui, ó, todos, nenhum deles possui a letra F. Então, o pulo do gato está nessa segunda questão. Porque imagine aí, se ele respondeu sim, nessa segunda questão, o que é que vai implicar para a gente? O que é que a gente pode entender se ele respondeu sim? Se ele respondeu sim, significa que ele está mentindo. Que ele é um mentiroso descarado. Por que ele vai ser um mentiroso descarado? Porque nenhum desses planetas aqui, nenhum desses planetas do sistema solar tem a letra F. Nenhum. Se ele falou que ele escolheu um que tem, então ele está mentindo. Ele só vai estar falando a verdade se ele respondeu aqui, ó, não. Se ele respondeu não, significa que ele está falando sempre a verdade, certo? Então, porque lembrando, porque nessa questão, apenas com a segunda questão eu consigo saber se ele está mentindo em todas ou ele sempre está falando a verdade. Porque ele sempre vai seguir esse padrão. Ou ele sempre vai mentir, ou ele sempre vai falar a verdade. Então, se na segunda ele mentiu, então em todas ele mentiu. Se na segunda ele falou a verdade, significa que em todas ele falou a verdade. Tá? Então, é através dessa segunda questão que você vai descobrir qual é o planeta, se ele está falando a verdade ou se ele está falando a mentira. Então, como na letra B, como é que você poderia escrever aqui, justificar sua resposta? Você poderia escrever da seguinte forma. Em qual pergunta é possível descobrir se Marco decidiu sempre mentir ou sempre falar a verdade? Aí você vai colocar aqui, ó, na segunda pergunta. Aí bota aqui, ó, vírgula, pois nenhum planeta possui a letra F. Assim,
Se ele falar não, significa que está falando a verdade. Se ele falar não, se ele falar sim, perdão. Se ele falar não, sim. Se ele falar sim, significa que está mentindo. Então vamos lá. Na segunda pergunta, vírgula, pois nenhum planeta possui a letra F. Assim, se ele falar não, significa que está falando a verdade. Se ele falar sim, significa que está mentindo. Então, essa poderia ser uma das formas que você poderia escrever a resposta da letra B. Aí vocês perguntam, professor, poderia escrever de outra forma? Mas indicando que seria a segunda? Sim, você poderia sem nenhum problema, tá? Mas desde que esteja nesse sentido, poderia escrever de outra forma, mas nesse sentido de que seria a segunda pergunta, porque nenhum planeta possui a letra F, tá bom? Aí agora aqui, ó. Se Marco respondeu não, sim, não, sim, nessa ordem, qual planeta ele escolheu? Aí aqui, ó, na Ubimap você tem que ficar atento, porque sempre ele geralmente utiliza a pergunta anterior para responder a próxima. Então o que é que a gente tem que ficar atento aqui? O que foi que a gente descobriu na letra B? Que se na segunda pergunta aqui ele falou sim para mim, significa que ele está mentindo. Vai estar mentindo em todas. Se tivesse um não aqui, significa que ele estava falando a verdade. Então, em todas essas perguntas que ele falou aqui, ele está mentindo. Por que ele está mentindo novamente? Porque ele disse sim na segunda pergunta. E a segunda pergunta é o que vai indicar para a gente se ele está falando a verdade ou se ele está mentindo. Porque a gente descobriu isso na letra B. Então, vamos lá. Se Marco respondeu, no caso aqui a gente descobriu que ele está mentindo. Então a resposta correta dele, se ele tivesse falando a verdade, a resposta correta deveria ser sim, aí depois não, sim e depois não. Então vamos lá. Para a primeira pergunta tem que ser sim. Qual é a primeira pergunta? O nome do planeta que você escolheu tem 5 letras? Então, deveria ser não, né? Ou é sim, perdão. Então, a resposta deveria ser sim. Se é sim, quem é que tem 5 letras aqui? Vamos analisar. Ó, Vênus tem 5 letras, Terra tem 5 letras, Marte tem 5 letras, Urano tem 5 letras, Netuno não tem. Então, pode ser algum desses 4. A segunda, o planeta que você escolheu tem a letra F? Nenhum tem, né? Então, aqui a resposta dele teria que ser não, se ele tivesse falando a verdade. Aí aqui, na terceira pergunta, a resposta correta tem que ser sim. Então, vamos ver aqui a terceira pergunta. O nome do planeta que você escolheu tem a letra M ou S? Vamos ver qual desses 4 planetas aqui que eu circulei que tem a letra M ou S. Então vamos analisar aqui, ó. Vênus tem a letra S, então ok. Terra tem a letra M ou a letra S? Não, então já cancela aqui pra gente, já não pode ser a Terra. Marte tem a letra M, então ok. Urano não tem a letra M e nem a letra S, então descarta. Aí agora a gente vai descobrir qual é o planeta com a última pergunta. Então aqui seria não, a última pergunta. A resposta para o nome do planeta que você escolheu tem a letra N? Então, a resposta tem que ser não. Qual dos dois que não possuem letra N?
é Marte. Quem não possui a letra N é Marte. Então, o planeta escolhido é Marte. Certo. Agora, uma das formas que a gente poderia estar escrevendo a resposta dessa pergunta, como é que poderia ser? Vou botar aqui um exemplo para vocês. Vou apagar aqui. Certo. Como? Vou botar assim, ó. Como descobrimos na letra B se ele falou sim na segunda pergunta, significa que está mentindo. Logo, o Marco deveria responder. Aqui eu vou trocar, não vou colocar isso aqui. Logo, o Marco não deveria responder. Vou colocar assim. Significa que ele está mentindo. Então, se ele está mentindo aqui pra gente, a primeira pergunta, a resposta correta é sim. A segunda é não. A terceira sim. A terceira sim. A quarta não. Vai botar aqui. Seguindo essas respostas, descobrimos que o planeta escolhido é Marte. Então, uma das formas que você poderia escrever é desse jeito. Como descobrimos na letra B, se ele falou sim na segunda pergunta, significa que ele está mentindo. A primeira pergunta, a resposta correta é sim, a segunda é não, a terceira sim, a quarta não. Seguindo essas respostas, descobrimos que o planeta escolhido é Marte. Então, da forma que você poderia escrever de outras formas, mas poderia explicar também mais o seu raciocínio, tipo dizer, a resposta para a primeira pergunta é sim, então resta para a gente os planetas Vênus, Terra, Marte e Urano. Para a terceira pergunta, a resposta é sim, aí então sobraria para a gente os planetas Vênus e o planeta Marte. Aí na quarta pergunta, como a resposta da quarta pergunta é não, então sobraria para a gente apenas o planeta Marte. Certo? Então, você pode justificar de várias formas, tá? Mas desde que seja nesse sentido. Se você sentiu alguma dúvida em alguma dessas questões, me mande mensagem que eu tento explicar para vocês novamente, tá? De outra forma, tentar lhe ajudar da melhor maneira possível. Espero que tenham entendido essa questãozinha aqui. É uma questãozinha tranquila que você tem que raciocinar um pouco, mas se você tiver força de vontade, vocês conseguem compreender tranquilamente.